a bruxaria que meus tios fizeram, que pegou na minha mãe. Há cerca de 9 anos meu primo Paulo faleceu, infelizmente ele foi morto. Passaram-se alguns dias e enviaram um dinheiro aos meus pais para cobrir as despesas da funerária. Os pais do meu primo pediram que o meu pai sacasse o dinheiro, que enviaram para sua conta e lhe desse. Meu pai fez o que eles pediram, mas infelizmente foi roubado antes mesmo de chegar em casa. Uma quantia considerada. Enfim, meu pai contou o ocorrido, mas meus tios não acreditaram no assalto. Que gerou muitos incômodos, insultos, palavrões e ameaças. É de ressaltar que essa família gosta muito de bruxaria e querem resolver tudo com isso. Bem, passou um tempo, na entrada de casa compartilhada com outros vizinhos, encontramos pó branco, parecia com sal. A minha mãe foi a primeira a perceber, e só posso dizer-lhes que desde aquele dia a minha mãe começou a agir muito estranho, com uma atitude fora do comum, não comia, não dormia e dizia coisas incoerentes. Ela já estava há 3 dias assim e a aparência física dela piorava, então levamos ela para vários centros de assistência onde não foi atendida, só disseram que estava bem. Não podíamos deixá-la sozinha. Em uma dessas assistências ao hospital, ela fugiu e tirou os sapatos, estava descalça, era como se ela estivesse perdida. Nós tentamos levá-la para o carro, mas ela tinha uma força surreal. Além de tudo isso, dizia coisas horríveis e não reconhecia ninguém, e embora com a força que tinha, fosse impossível tocar nela. Senti que minha mãe tinha mudado fisicamente, o olhar dela não era o dela, os olhos dela estavam grandes e ela é achinada. Quando nos insultava não era a voz dela, era outra pessoa. Eu estava muito angustiada, não sabia como controlar, nem o que fazer, então decidimos colocá-la no carro e levá-la para casa. No caminho os insultos eram muito fortes, palavras que jamais nos diria em sua sã consciência. Foi assustador vê-la deteriorar-se em apenas 3 dias tão rápido. Diante do meu desespero chamei meu pai de santo, expliquei tudo o que tinha acontecido desde o começo, e como ele mora em outra cidade, ele me disse que chegaria no dia seguinte e que eu fosse comprando algumas coisas que ele precisaria. Também me avisou para não falar com ela, não fazer contato visual, nada que a perturbasse, mantivesse ela em casa o mais isolada possível. Quando meu pai a viu, ele me recomendou que eu tirasse meu bebê de apenas meses, imediatamente de lá, porque ele é um ser muito vulnerável. Começou a preparar suas coisas, trocou de roupa, me levou para a entrada de casa, me disse que eu fechasse tudo. Eu não vi a cerimônia pois ele me disse para ficar isolada, aconteça o que acontecer, não saísse. Assustada fiz o que ele me pediu, principalmente pelo meu bebê, porém, mesmo assim, ouvia vozes, não era só a dele, mas de outra pessoa, uma voz desconhecida, pois meu pai repreendia alguém e mandava ir embora e deixá-la. Fiquei horrorizada. Passou cerca de 1 hora talvez, não sei, até ele me ligar. Quando entrei, havia algo pestífero, tipo esgoto, cheirava morto, sei lá, só lembro que ele pegou tudo isso e jogou no rio. Quando eu quis tirar minhas dúvidas, ele me deixou sem palavras. Aqui jogaram um mal com um morto e não era para sua mãe, mas ele pegou ela, e estava levando, porque era a ordem que o morto tinha. Em vida foi um homem mau, muito mau, daí tanta violência. Agora eu entendi por que a mudança de caráter da minha mãe, que felizmente depois da cerimônia dormiu por vários dias, quando acordou não lembrava de nada do que aconteceu. Por isso lhes digo, a maldade existe e não julgo, ninguém que goste de bruxaria, pois tanto a minha mãe como eu somos católicas, mas quase sempre me envolvo nas cerimônias do meu pai de santo porque gosto. Apesar de não estar totalmente envolvida, acho que é bonito, mas sabendo fazer para o bem. Aprendi que não devemos fazer mal a ninguém por mais raiva que tenhamos, tudo é devolvido nessa vida, prova disso são esses familiares que fizeram essa bruxaria, pelos seus problemas, só sei que eles não sobem na vida, todos os dias vão de mal a pior. A mulher descabelada. Isso aconteceu comigo e até hoje não entendi. Eu tinha uns 19 anos. Acordei à noite com muito frio. Eu morava numa república e dividia o quarto com uma colega. Quando abri os olhos vi uma mulher parada do lado da cama da minha colega mas olhando para mim. Era uma mulher dos seus 30 anos. Era bem branca e bonita. Mas estava muito suja, com um vestido tipo de época só que bem sujo e muito rasgado. O cabelo era ruivo mas estava muito sujo e embaraçado. Me lembro perfeitamente dela.
Eu fiquei com muito medo e cobri a cabeça por um tempo e comecei a rezar. Quando olhei, a mulher ainda estava lá do mesmo jeito. Rezei mais forte, mas a mulher não sumia. De repente ela me disse alguma coisa e eu sei que entendi na hora o que ela disse. Assim que ela terminou de falar, simplesmente sumiu. Foi como um piscar de olhos. Assim que ela sumiu, fui acordar minha colega para contar o que tinha visto. Eu já não conseguia mais lembrar o que a mulher tinha dito. Até hoje lembro de tudo, menos o que ela falou. Isso me intriga demais. Sei que não estava dormindo porque inclusive fui acordar minha colega. A visão dos lençóis. A minha avó e sua amiga foram buscar lenha na mata. Quando olharam para o rio, viram vários lençóis coloridos estendidos sobre as rochas. Ambas se olharam e se perguntaram se estavam vendo a mesma coisa. A resposta foi sim. Medo elas não tiveram porque pensavam que era a vizinha lavando roupas naquela hora. Chegando em casa, foram perguntar à vizinha se ela tinha ido lavar roupas. Para o espanto da minha avó, a vizinha não tinha ido lavar roupas naquele dia. Até hoje ninguém sabe o que era aquilo. A oração para ficar invisível. Minha avó foi criada na roça em Minas Gerais, e ela contava que o pai dela, meu biso, bebia muito e batia na minha bisa e ela era a mais velha e muitas das vezes, sobrava para ela também. Ela contava que aprendeu uma reza, num livro de capa preta de São Cipriano que era para ficar invisível. Eu criança, já estava louca querendo aprender para me livrar das costas dela, mas ela nunca contou. Eu vim pro Rio de Janeiro com 12 anos, confesso que já nem lembrava disso. Mas ao escutar algumas histórias aqui no canal, essa lembrança voltou à minha memória. Ela dizia que rezava quando o pai dela se aproximava e que ela podia estar em pé, encostada num canto qualquer, que ele ia e voltava, passava por ela e não a via. Conta-se que esse livro tem que ser dado e não comprado. Dizem também que quem tem o livro, a vida atrasa, sendo assim tudo começa a dar errado. Cuidado!